Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Cibele e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre Game of Thrones. Mais especificamente, essa é a parte 2 do vídeo que eu lancei lá na semana passada sobre por que Game of Thrones é tão viciante. Pra quem não sabe, eu faço live toda segunda-feira às 21 horas da noite pra comentar o episódio da semana de Game of Thrones. O link pra playlist com todos os meus vídeos de Game of Thrones vai estar aqui nos cards pra vocês assistirem e também aqui no box de descrição. Além disso, todas as minhas fontes de inspiração e pesquisa pra poder fazer esses dois vídeos também vão estar linkadas aqui embaixo no box de descrição. Na primeira parte desse vídeo, eu disse pra vocês que existem duas razões principais que eu acho que tornam Game of Thrones uma série tão incrível, e eu expliquei pra vocês a primeira dessas razões, que é como que o Martin constrói personagens multidimensionais e complexos muito incríveis. No vídeo de hoje, como prometido, eu vou mostrar pra vocês como que o Martin quebra a nossa expectativa utilizando mortes com maestria. O Martin não simplesmente joga morte e destruição pra tudo quanto é lado, puramente pelo propósito de chocar a sua audiência. Cada ato de violência é utilizado com cuidado extremo e como ferramenta para desenvolver os personagens e manipular, num bom sentido, as emoções da audiência. O Martin, inclusive, já deu algumas entrevistas sobre como a morte dentro de uma fantasia que envolve guerra deve ser honesta. Numa batalha, você perde o seu melhor amigo, você é ferido de uma forma irreparável, tanto fisicamente quanto emocionalmente, você pode encontrar a morte de uma forma muito inesperada, e é por causa dessa tentativa dele de trazer essa realidade da guerra para os livros dele que ele acaba brincando com o nosso conhecimento geral sobre a narrativa de uma história. Mesmo que você não tenha estudado sobre o assunto, você já está familiarizado com a jornada do herói. Você rapidamente consegue identificar quem é o personagem principal pela importância dele dentro da história, pelo tempo em tela ou pelo foco narrativo dentro dos livros, e você assume que esse personagem está seguro e a salvo por causa do poder do protagonismo. Quando Ned morre lá na primeira temporada, e a gente já devia ter imaginado que a escalação do Sean Bean era um aviso de que o Ned não ia durar muito nessa história, nós entramos em choque porque o Martin sabe muito bem utilizar a estrutura narrativa e o nosso conhecimento empírico de como uma história funciona para que a gente acredite que o Ned é o herói da história, quando na verdade ele não é. E essa morte em específico causa um desconforto enorme. Você passa a temer pelos outros personagens com os quais você se importa, você não quer que eles morram, mas ao mesmo tempo você fica esperando a morte deles em cada esquina. Só que aí eles não morrem, eles permanecem vivos por tempo suficiente até que de novo você se acostume à ideia de que eles sim são os reais heróis da história, até que isso acontece. Mother, the Lannisters send their regards. O engraçado é que essa mesma lógica, só que com um propósito inverso, também pode ser aplicada às mortes dos vilões em Game of Thrones. O Joffrey, por exemplo, é um personagem que todo mundo odiava e todo mundo torcia pela sua morte, só que ela nunca chegava. Demorou 4 anos pro personagem morrer, e nesse meio tempo, Martin não só conseguiu desenvolver o personagem, mas também a nossa repulsa e aversão a ele, esperando o momento certo pra matá-lo. Com certeza a morte dele não teria sido tão prazerosa se ele tivesse morrido logo na primeira ou na segunda temporada. Quando o Joffrey morre lá no final da temporada, a gente já sabe que ele é um garoto mimado e com sede de poder, que na verdade não tem nenhum poder além do medo. E além disso, a primeira pessoa que nós vemos enfrentá-lo é o Tyrion. O Tywin também enfrenta o Joffrey, mas a forma como o Joffrey enxerga isso é diferente. O patriarca da família Lannister pode até enfrentá-lo e colocar medo nele, mas um anão não. Um anão é muito inferior a ele pra sair impune por enfrentá-lo. Então, no seu casamento, o Joffrey resolve humilhar ainda mais o Tyrion, que é um personagem com o qual a gente já se importa por causa de todos os motivos que eu falei lá no primeiro vídeo. Então, quando a gente percebe que o Joffrey foi envenenado, a cena deixa a gente aproveitar esse momento. O Joffrey engasga, se joga no chão, vomita, se agarra a Cersei como a criança mimada que ele é, e ele, sabendo que vai morrer, aproveita os seus últimos suspiros para acusar o Tyrion. Essa cena de morte é perfeita. Você tem tempo suficiente para celebrar a morte do Joffrey, mas ao mesmo tempo o plot avança
e você tem um personagem que você gosta sendo colocado numa situação de perigo naquele mesmo momento. É uma morte que serve pra satisfazer a audiência, mover a história pra frente e ainda por cima revelar a real personalidade das pessoas que presenciam aquela morte. E isso você não encontra só na morte do Joffrey, que eu utilizei aqui como exemplo, mas em várias outras mortes de Game of Thrones. Uma outra coisa legal é como que as mortes em Game of Thrones têm um senso de justiça poética. O Ned acreditava que a pessoa que dá a sentença também deve executá-la, e assim que nós o conhecemos, ele está cortando a cabeça de um traidor da Patrulha da Noite, e coincidentemente essa é a mesma forma como ele morre, tendo a cabeça decepada, sendo acusado de traição. O Ramsay matava as pessoas dando-as de alimento aos seus cães, e morreu sendo alimento dos seus cães. A Olenna matou Joffrey com veneno e morreu envenenada. O Viserys era obcecado por ter uma coroa e morreu recebendo uma do Khal Drogo. Isso obviamente não é uma regra a todas as cenas de morte da série, mas é um detalhe que torna muitas mortes mais interessantes e cativantes. Eu acredito que a genialidade das mortes do George Martin é o fato delas terem vários propósitos ao mesmo tempo. A morte precisa ter um motivo, precisa impactar emocionalmente os personagens tanto pra bem quanto pra mal, satisfazer a audiência e fazer com que a história avança e traga novos conflitos para os personagens. Toda morte em Game of Thrones tem alguma repercussão tanto pros personagens quanto pra história, e eu acho que isso é uma coisa que ele faz muito bem, muito pensado. Ele não tá simplesmente matando personagens à torta e à direita, ele tem um objetivo claro pra matar cada personagem, e isso torna a história dele muito mais rica. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo por que você ama tanto Game of Thrones, o que você mais gosta na série e nos livros. Aqui embaixo no box de descrição tem um link pra você me ajudar a legendar esse vídeo e tornar os vídeos mais acessíveis a pessoas que tenham algum tipo de deficiência auditiva e não consigam escutar o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. E aqui do lado tem uma recomendação pra você assistir depois que você der aquele like lindo no vídeo, seu like ajuda muito o canal. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau!